Essas descobertas são impressionantes e, se não fossem mencionadas, ninguém acreditaria. Então, neste vídeo, vamos compartilhar com você 20 coisas que os cientistas descobriram na África. Número 20. Homo naledi, nova espécie humana descoberta. Descoberta em 2013, um grupo de exploradores de cavernas fez uma descoberta que redefiniria a história da evolução humana. Em um remoto sistema de cavernas na Câmara da Estrela Nascente, na África do Sul, eles encontraram um tesouro de ossos pertencentes a uma espécie humana, até então desconhecida, agora chamada de Homo naledi. A escavação da câmara acabou sendo uma tarefa desafiadora, já que os corredores estreitos e as rochas irregulares tornavam quase impossível para um adulto totalmente desenvolvido manobrar para entrar na caverna. Por isso, um grupo de mulheres jovens que eram pequenas o suficiente para caber lá dentro teve que ser recrutado. Os ossos do Homo naledi mostravam uma combinação de características primitivas e avançadas, o que levou os cientistas a acreditar que essa espécie existiu ao lado dos nossos próprios ancestrais, o Homo sapiens, e pode ter desempenhado um papel na formação da evolução humana. Seu pequeno tamanho cerebral, que se acredita ser de 1/3 de um crânio. No entanto, suas mãos e pés sugerem uma maior capacidade de manipular objetos. Isso levou os cientistas a acreditar que o hominídeo só era capaz de comportamentos simples e poderia ter tido uma estrutura social semelhante à nossa. Número 19. O buraco azul da morte. Na costa do Mar Vermelho, no Egito, encontra-se uma maravilha natural que tem encantado mergulhadores e aventureiros por gerações. Conhecido como Buraco Azul, esse buraco subaquático em Dahab possui uma profundidade de mais de 100 metros e é cercado por penhascos que despencam nas águas cristalinas. O Buraco Azul não é para os fracos de coração. Os mergulhadores precisam ser certificados e ter experiência em mergulho profundo para explorar suas profundezas com segurança. Mas para aqueles que se atrevem a mergulhar, as recompensas são enormes cardumes de peixes coloridos e corais vibrantes que podem ser vistos nas águas azuis profundas. Mas a beleza do Buraco Azul também é marcada por tragédias. Ele já tirou a vida de muitos mergulhadores experientes, o que lhe rendeu a reputação de ser um dos lugares de mergulho mais perigosos do mundo. Bem, não existe um registro oficial. Alguns estimam que o número de mergulhadores falecidos chega a 200 nos últimos anos. Mergulhadores que se encontram a mais de 300 metros de profundidade estão suscetíveis à narcose noturna. Essa condição pode causar alucinações, confusão, falta de confiança e de discernimento, o que pode levar a uma morte certa. Apesar dos riscos, o Buraco Azul continua atraindo aventureiros do mundo todo, ansiosos para testar seus limites e explorar o desconhecido. Número 18. Árvores mortas assustadoras e profundas em Dead Valley. No fundo do deserto existe um lugar que parece ter saído de uma pintura surrealista. Em Dead Valley, encontra-se uma paisagem inquietante de árvores mortas e antigas, que foram queimadas pelo implacável sol africano. É difícil imaginar agora, mas há apenas 100 anos, Dead Valley era um lugar próspero, cheio de vida e vitalidade. No entanto, à medida que o clima ficou mais seco e o deserto se expandiu, o vale ficou isolado de sua fonte de água por imponentes dunas de areia. A floresta frondosa morreu e restaram apenas os esqueletos das árvores, que ainda hoje permanecem de pé, silhuetas austeras contra o céu. Seus galhos retorcidos se erguem como dedos ossudos. O clima seco é tão rigoroso que as árvores não conseguiram se enfeitar adequadamente, o que lhes permitiu reter as memórias assustadoras do passado. É um lugar que atrai fotógrafos, cineastas e aventureiros do mundo todo para testemunhar sua beleza. O contraste entre a argila branca e as árvores negras cria uma atmosfera dramática e de outro mundo, e a falta de vegetação na área
Dá a sensação de estar em um lugar desolado e esquecido. Número 17. Descoberta de um novo continente oceano. No coração da África Oriental, na região de Afar, Etiópia, foi encontrado um fenômeno geológico que tem atraído a atenção de cientistas e aventureiros. O continente africano tem se rasgado lentamente, e a região de Afar é o ponto zero desse evento incrível. A região de Afar está localizada na junção de 3 placas tectônicas: a placa Núbia, a placa Somali e a placa Árabe. Essas placas estão em constante movimento, empurrando e puxando umas às outras. Como resultado, a terra que se cruza na região é extremamente fina, e o magma do manto pode subir à superfície, criando uma paisagem de vulcões, fontes termais e geysers. É nesse ambiente volátil que está ocorrendo a divisão da África. O único sinal desse processo lento, mas constante, é uma grande fenda de 56 quilômetros, que se formou em 2005. A fenda está localizada no Vale do Rift, na África Oriental, e mede mais de 15 metros de profundidade e 20 metros de largura. Um grupo de cientistas prevê que, dentro de milhões de anos, a fenda vai se expandir e dividir a África em 2 continentes. O continente menor incluirá a atual Somália e partes do Quênia, Etiópia e Tanzânia, enquanto o maior incluirá todo o restante. Como resultado, um novo oceano será formado entre o leste da África e a Península Arábica. Isso cria a possibilidade de que países como Quênia e Uganda desenvolvam linhas costeiras, devido à formação do novo oceano. Número 16. Dinossauro desenterrado, no Zimbábue. No remoto deserto do Zimbábue, uma equipe de cientistas embarcou em 2 expedições, em 2017 e 2019. Eles descobriram os restos do dinossauro mais antigo da África, o Mibresaurus paati. Essa descoberta fascinante foi um avanço significativo no campo da paleontologia. Acredita-se que o Mibresaurus paati vagou pela Terra há 230 milhões de anos. Durante o período Jurássico, era um pequeno dinossauro herbívoro, que media cerca de 1,80 metros de comprimento e pesava em torno de 60 quilos. Seu corpo esguio e seu pescoço longo permitiam que ele alcançasse a vegetação em locais de difícil acesso, por isso, sua descoberta certamente entusiasma os pesquisadores pelas possibilidades que apresenta de revelar mais informações sobre o passado pré-histórico da África. A descoberta sugere que a África foi o lar de uma ampla variedade de dinossauro, e uma exploração mais aprofundada pode levar a achados ainda mais fascinantes. Número 15. O mistério dos círculos de fadas. Através das paisagens áridas dos desertos da Namíbia e Pilbara, formações estranhas e de outro mundo cobrem o solo em círculos perfeitamente redondos. Pedaços de terra, cercados por anéis de grama verde. Estes são os misteriosos círculos de fadas, padrões naturais que têm intrigado os cientistas por anos. O que causa essas formações e por que elas aparecem de forma tão uniforme em áreas tão secas? O mistério aumentou ainda mais quando os pesquisadores começaram a usar drones para estudar os círculos do alto, pois ao observar os padrões de fadas, eles perceberam detalhes que não podiam ser totalmente compreendidos a partir do solo. Ao mapear os círculos em áreas extensas, os cientistas puderam testar diferentes ideias sobre como eles se formam. Uma teoria popular é que as termitas de areia podem ser a causa. Esses pequenos insetos comem as raízes das plantas, criando marcas. Depois, a grama ao redor cresce melhor, porque a umidade e os nutrientes ficam mais concentrados ali. Mas essa não é a única ideia. Outra teoria sugere que os círculos se formam devido à forma como a grama compete pela pouca água disponível no solo do deserto. À medida que algumas plantas ficam mais fortes, outras morrem, deixando para trás os anéis. Pesquisas recentes sugerem que pode ser uma mistura das 2 explicações. As térmitas e a competição entre plantas.
trabalham juntas para criar esses padrões misteriosos. À medida que a tecnologia dos drones melhora, podemos estar mais perto do que nunca de resolver o mistério do Círculo das Fadas. Número 14. Pedra alienígena azul celeste. Imagine segurar na mão uma pedra que dizem ter vindo do céu. Este é o estudo das pedras azuis das estrelas, que geólogos e arqueólogos italianos analisaram. Angelo Pitoni as obteve em Serra Leoa, na África Ocidental, em 1990. Segundo a tribo, as pedras foram entregues a eles por visitantes extraterrestres vindos do céu. As misteriosas pedras não se pareciam com nada que Tony já tivesse visto antes, e, quando ele chegou à Europa e as enviou para laboratórios de pesquisa para serem analisadas, descobriu que eram únicas e desconhecidas. Elas não continham nenhum mineral. Apesar dos testes exaustivos, os pesquisadores não conseguiram explicar a cor azul das pedras. Quando um pedaço foi reduzido a partículas finas, observou-se ao microscópio que a cor azul era invisível. Nem mesmo calor extremo ou ácido conseguiam alterar ou quebrar as pedras. Pitoni acreditava que a pedra azul se assemelhava mais a uma turquesa pura, encontrada no peito dos sacerdotes egípcios. Ele até a chamou de pedra do céu, uma expressão que significa que era diferente de qualquer outra pedra preciosa conhecida pelo homem. De onde elas vieram? Será que foram realmente um presente de visitantes extraterrestres? Ou escondem algum outro segredo de civilizações antigas, que foram esquecidas há muito tempo? Número 13. Cabeças não identificadas descobertas em Lydenburg, África do Sul. Na África do Sul, um menino fez uma descoberta revolucionária, que abalaria o mundo arqueológico. Carl Ludwig von Bezing estava brincando inocentemente na fazenda de seu pai, em 1957, quando notou pedaços peculiares de cerâmica no chão. Ele não sabia que acabava de descobrir as cabeças de Lydenburg, uma série de artefatos fascinantes, que entrariam para a história como alguns dos primeiros exemplos de arte da Idade do Ferro, no Hemisfério Sul. As cabeças estavam inicialmente fragmentadas e espalhadas, mas, por meio de uma escavação cuidadosa, foram reunidas novamente na Universidade da Cidade do Cabo. No total, foram reconstruídas 7 cabeças, 2 grandes e 5 pequenas. 6 dessas cabeças apresentam características humanas, enquanto a 7ª possui surpreendentes traços animais. Curiosamente, 4 das cabeças menores compartilham semelhanças tanto em escala quanto em design, o que leva muitos a acreditar que foram criadas como um grupo de uma extensa adaptação por carbono. As cabeças foram datadas aproximadamente do ano 490 d.C. Os especialistas sugeriram que elas foram utilizadas para fins cerimoniais pelos primeiros habitantes da Idade do Ferro, devido aos pequenos orifícios encontrados nas laterais das cabeças menores. Os orifícios provavelmente eram usados para conectar as cabeças a postes ou fantasias durante as apresentações. Hoje em dia, essas notáveis cabeças podem ser vistas em exibição no Museu Sul-Africano, na Cidade do Cabo. Número 12. O deserto do Saara, na África. Feche os olhos e imagine o deserto do Saara. O que você vê? Uma vasta extensão de areia, o sol brilhando lá no alto, e nenhuma fonte de água à vista? Você está certo. É exatamente isso que é o deserto do Saara. Na verdade, é o maior deserto quente do mundo, e o 3º maior no geral, depois da Antártida e do Ártico. Ela cobre uma área incrível de 9.200.000 km², o que é quase o mesmo tamanho da China. Não é só vasto, mas também misterioso. Acredite se quiser, há cerca de 11.000 anos, o deserto nem sempre foi quente, seco e implacável. A região já foi verde, cheia de lagos, rios e pastagens, que atraíam animais como hipopótamos, antílopes, elefantes. Quando a Terra se inclina em ângulos diferentes, isso muda a forma como a radiação solar
consegue penetrar na atmosfera terrestre. Isso significou que, durante a época da Savana Verde, os trópicos recebiam mais incidência do Sol e as chuvas de verão e inverno chegavam ao coração do que hoje é um deserto árido. Esse aumento das precipitações, por sua vez, permitiu o crescimento de uma impressionante diversidade de flora e fauna. Mas, há cerca de 5.000 anos, o Saara começou a secar novamente, e acredita-se que isso se deveu a razões geográficas, que pouco tinham a ver com os seres humanos. Por enquanto, o Saara pode estar seco e desolado. Mas há esperança no horizonte. Especialistas acreditam que, em cerca de 15.000 anos a partir de agora, a região pode se transformar novamente em um paraíso verde e fértil. Número 11. O Garoto de Town. Em 1924, os pedreiros de Town fizeram uma descoberta surpreendente que mudaria o curso da história humana enquanto trabalhavam no depósito de calcário da Boston Lime Works. Eles encontraram um pequeno crânio de uma criança. O crânio chamou a atenção de Raymond Darf, um anatomista e antropólogo, que reconheceu imediatamente sua importância. Darf teorizou que os restos fossilizados pertenciam a uma espécie de hominídeo ou ancestral humano, que viveu há aproximadamente 2,8 milhões de anos. Dark nomeou a nova espécie de Australopithecus africanus. Na época em que foi descoberto, a maioria acreditava que os primeiros ancestrais humanos tinham se originado na Europa. Mas o menino de Town desafiou essa teoria, já que foi o primeiro fóssil de humano primitivo encontrado na África. Isso forneceu uma evidência clara de que a África foi o berço da humanidade e apoiou a teoria de que os humanos modernos evoluíram lá antes de migrar para outras partes do mundo. Não só o Australopithecus confirmou isso, como também apresentou características anatômicas significativas. Número 10. A impressionante Ilha de Maurício. A Ilha Maurício está localizada a sudeste da costa da África. É o lar de uma grande variedade de flora e fauna, além de espetaculares recifes de coral. Entre essas maravilhas naturais, há uma vista incrível que fascina os visitantes há anos. E é uma cachoeira subaquática vista das margens. Pode não parecer grande coisa, mas uma vez que você sobrevoa a ilha em um passeio de helicóptero, é algo realmente fascinante. A costa parece dar lugar a uma magnífica cachoeira que flui sob as ondas. O local é nada menos que uma paisagem impressionante. No entanto, a chamada cachoeira é, na verdade, uma ilusão de ótica causada por depósitos de areia e lodo que deslizam pela encosta e caem nas profundezas abaixo. À medida que a areia e o lodo escorrem do fundo do oceano, criam a ilusão de uma cachoeira. Apesar de esse fenômeno não ser real, ele ainda cativa os visitantes que se maravilham com a incrível beleza natural deste lugar, que é único no Oceano Índico. Número 9. Stonehenge, na África. Localizado a cerca de 700 milhas ao sul da Grande Pirâmide de Gizé e a cerca de 60 milhas a leste do Rio Nilo, encontra-se um complexo de pedras que rivaliza até mesmo com o famoso Stonehenge, na Terra. É conhecido como Nabta Playa. Foi descoberto pela primeira vez na década de 1970 por uma equipe de arqueólogos. Eles encontraram uma série de estruturas de pedra que pareciam estar alinhadas com as estrelas, o que levou alguns a se referirem a ele como o Stonehenge da África. Ao contrário do Stonehenge da Inglaterra, o da África é muito mais antigo e remonta a mais de 7.000 anos. O local inclui uma série de círculos de pedra, megalito e outras estruturas que se acredita terem sido usadas para observações astronômicas e como um calendário para acompanhar as mudanças das estações. Os povos antigos que o construíram provavelmente eram pastores nômades que viajavam pela região com seus animais. A estrutura mais significativa é o círculo de pedras do calendário, que é composto por 4 pares de pedras grandes e uma variedade de pedras menores. Arqueólogos confirmaram, em um estudo publicado em 2007,
que as pedras possivelmente estavam alinhadas com as estrelas Sirius e Arcturus, o sistema estelar de Alpha Centauri e o cinturão de Órion. Número 8. Burkina Faso, humanos e crocodilos. Na vila à beira do Lago de Bazoulé, em Burkina Faso, existe um fenômeno incomum que desafia o que sabemos sobre crocodilos. Enquanto os crocodilos são conhecidos por sua natureza mortal e reputação implacável, em Bazoulé eles têm uma reputação diferente, sendo considerados amigáveis, até mesmo brincalhões com os humanos. Segundo a lenda local, essa relação inesperada com esses predadores remonta pelo menos ao século XV. Naquela época, uma seca atingiu a pequena vila, deixando seus habitantes sedentos e desesperados. Foi então que os crocodilos guardiões emergiram e levaram um dos aldeões sedento até um lago escondido, onde puderam saciar sua sede. Para demonstrar sua gratidão, os aldeões organizaram uma festa para agradecer aos crocodilos, e isso marcou o início de um vínculo especial. Todos os anos, os moradores celebram uma grande cerimônia chamada Kun Lakra, onde fazem sacrifício e pedem aos crocodilos que realizem seus desejos de saúde, prosperidade e uma boa colheita. Em Bazul, é comum encontrar crocodilos nas casas das famílias locais. Durante a estação seca, em outras ocasiões, os crocodilos circulam pelo vilarejo em busca de lugares seguros para colocar seus ovos. Eles acreditam até que essas criaturas inofensivas representam os avisos de seus antepassados. Celebram funerais para os crocodilos quando morrem, enterrando-os em caixões semelhantes aos dos humanos. Número 7. Pássaro de Saqqara. Em 1998, arqueólogos descobriram um artefato que despertaria a imaginação de pesquisadores e leigos. Esse artefato, conhecido como o Pássaro de Saqqara, foi retirado de uma tumba em Saqqara, no Egito. Estima-se que tenha 2.200 anos e possui a forma de um avião moderno com a cabeça de um pássaro. Sua estrutura mede 180 milímetros e pesa 39 gramas. Apesar da idade, o propósito do Pássaro de Saqqara continua sendo um mistério. A falta de documentação do período em que foi feito só aumenta o mistério e sua natureza enigmática, alimentando a especulação de que os antigos egípcios poderiam ter compreendido os princípios da aerodinâmica. Alguns acreditam que o Pássaro de Saqqara poderia ter sido um modelo funcional de um avião, mas nem todos estão convencidos. Os principais pesquisadores sugerem que o Pássaro de Saqqara não passa de um brinquedo para crianças, uma figura entalhada de um pássaro real. No entanto, a controvérsia em torno do Pássaro de Saqqara continua até hoje. Número 6. Círculos de fadas no deserto. No vasto e aparentemente árido deserto da Namíbia, existe um mistério que perdura há décadas. Na Namíbia, há círculos de aproximadamente 12 metros de diâmetro. Eles parecem manchas perfeitamente redondas no solo, e além disso, há milhões deles espalhados por 1.700 quilômetros das savanas do sul da África. Ao longo dos anos, várias teorias foram propostas sobre a origem desses círculos, mas nenhuma conseguiu dar uma resposta definitiva. Uma teoria era de que a presença dos círculos se devia às térmitas, que comem a grama desde as raízes. Outras teorias, por outro lado, sugerem que as próprias plantas, de alguma forma, criaram os círculos. Os visitantes da região podem explorar o círculo e refletir sobre o mistério que os cerca. Círculos, obra de fadas mística, ou simplesmente um fenômeno natural, são um dos maiores mistérios do mundo natural. Número 5. Vodu na África. Na África Ocidental, é uma religião amplamente praticada, que também se espalhou para outras partes do mundo, devido ao intenso tráfico de escravos. No entanto, no pequeno país de Benin, mais de 40% da população segue o Vodu como religião oficial, e o país até celebra um feriado dedicado a ela. Existe um museu nacional dedicado a essa religião única. Apesar de sua reputação como algo maligno ou como magia negra,
Para o povo do Benin, o vodú é uma forma de vida completa que abrange a cultura, a filosofia, a língua, a arte, a dança, a música e a medicina. O mundo espiritual inclui Mao-e-Tiono, o Ser Supremo, e cerca de 100 divindades, que representam diferentes fenômenos como a guerra, a cura de doenças, as tempestades terrestres e muitas outras coisas. Para que intervenham em nome das pessoas comuns, eles também podem usar ervas para curar os doentes e possivelmente para envenenar os inimigos. Em alguns casos, são feitas oferendas como um frango, uma ovelha ou álcool à divindade, seja como um pedido de ajuda ou como gratidão pelos desejos atendidos do povo. Pedir ajuda aos sacerdotes vodú é algo muito comum. Isso inclui curar doenças, conseguir um emprego, fechar um negócio, encontrar um cônjuge ou ter um filho. Número 4. Rãs golias africanas. Quando pensamos em sapos, geralmente imaginamos pequenos anfíbios solitários, mas o maior sapo do mundo, o Goliath, também conhecido como sapo golias africano, é esse enorme anfíbio. Ele pode chegar a medir até 32 centímetros de comprimento e pesar até 3,3 quilos, o que o torna tão grande quanto alguns gatos domésticos. Esses sapos vivem em pequenas áreas, nas florestas tropicais da África, perto de rios e cachoeiras, de águas rápidas. Assim como outros sapos, eles precisam estar perto da água e, à noite, ficam nas pedras do rio para procurar comida. Alimentam-se de insetos, crustáceos, peixe e outros anfíbios. Você pensaria que um sapo tão grande coacharia, mas, na verdade, eles são mudos, pois não possuem saco vocal. A reprodução das rãs golia é diferente da maioria das outras rãs. O macho constrói um ninho de pedra e cavidades perto da margem do rio e participa de lutas de wrestling com outros machos para acasalar com as fêmeas. Lutar e mover pedras pode explicar por que os machos são maiores, o que é incomum entre as rãs, já que normalmente as fêmeas são maiores. As rãs depositam milhares de ovos no ninho e, depois disso, termina o cuidado parental. Infelizmente, estão em perigo de extinção. Número 3. Taixões de fantasia de Gana, na Costa do Sul. Na Costa do Sul, a morte não é um assunto sombrio, mas sim uma questão de estilo. O povo de Gana levou a arte a um nível totalmente novo, com seus notáveis caixões de fantasia. Não são os típicos caixões que você pode ter em mente. Em vez disso, eles vêm em diferentes formas de designs que representam a profissão, paixão ou status da pessoa que faleceu. Por exemplo, um caixão em forma de microfone é usado para um músico ou um orador público, enquanto um caixão em forma de carro é feito para um motorista. Um caixão em forma de avião é projetado para homenagear um piloto, e um alto-falante em forma de leão é usado para um chefe. O artesanato envolvido no design desses caixões é impressionante, com detalhes intrincados que deixam muitos maravilhados, ou desejando-os, tornando-se tão populares, que agora estão sendo exportados para outros países, incluindo os Estados Unidos e a Europa. Embora esses caixões possam ser extravagantes, até mesmo estranhos para alguns, eles são apenas um aspecto importante da cultura e tradição da costa. Eles servem como uma celebração da vida e das conquistas da pessoa falecida, e também ajudam as famílias e comunidade a se despedirem de uma forma única e memorável. Número 2. Nova viúva negra da África. Em 2014, uma aranha de aparência única foi descoberta no Parque dos Elefantes, na África do Sul. Ela tinha uma mancha chamativa em forma de ponto de interrogação nas costas e um padrão branco ondulado único, que se assemelhava a um rosto humano, com a boca aberta em horror. Desde então, os cientistas identificaram que se trata de uma nova espécie, chamada Botonfinda. Essa aranha está intimamente relacionada à viúva negra, a aranha de dorso vermelho e a aranha do tipo K, e é potencialmente a maior aranha viúva do mundo. Bárbara Urai, a exploradora que originalmente descobriu a impressionante aranha no Parque dos Elefantes,
diz que o veneno da aranha botonfinda é neurotóxico, o que significa que uma picada dessa aranha requer atenção médica imediata. E se isso não bastasse, as aranhas também têm manchas vermelhas brilhantes em seu abdômen. E seus sacos de ovos são de um tom roxo fascinante. E cada saco contém cerca de 600 filhotes. Essa é uma aranha com a qual você definitivamente não vai querer cruzar o caminho. Número 1. Moçambique, no topo do Monte Lico. No monte, a cerca de 700 metros acima do nível do mar, existe uma floresta tropical, escondida e pouco acessível ao olhar humano. É um ecossistema secreto protegido por um círculo espinhoso de rocha, que permaneceu intocado pelos humanos durante séculos, o que o tornou uma descoberta para o cientista, através de imagens de satélite. Só em 2017 é que seu descobrimento inovador foi revelado ao mundo. O que torna essa floresta tropical tão única é que ela só passou por perturbações naturais, como secas, ao longo dos séculos, em vez de interferência humana, resultando em uma grande variedade de plantas e animais que se adaptaram a esse ambiente. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.